É um privilégio estar aqui com vocês. Sou muito grata por isso. E eu até brinquei ontem com os irmãos aqui de Horizonte. Rapaz, eles ainda não cansaram de mim. Então, eu fiquei feliz de ter sido convidada mais uma vez. Para a gente começar, como a gente tem pouco tempo, né, eu quero ler uns versículos que estão aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. E os versos, né, os irmãos já conhecem, todo mundo já conhece muito bem. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, verso 16, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo e este templo sois vós. Então, é uma advertência que o apóstolo Paulo nos dá para termos bastante cuidado com o templo de Deus, né? E esse templo é sagrado e o espírito de profecia entra com a solução para que nós saibamos cuidar bem do nosso corpo. Então, hoje nós vamos recapitular o capítulo 17, como o irmão já introduziu, a dietética como remédio racional, e eu quero fazer uma leitura aqui de algumas linhas com vocês. O primeiro tópico que diz assim: os agentes terapêuticos da natureza. É importante familiarizarmos com o benefício do regime em caso de doença. Todos devem compreender o que fazer por si mesmos. Há muitos modos de praticar a arte de curar, mas um só existe aprovado pelo céu. Os remédios de Deus são os simples agentes da natureza que não sobrecarregarão nem enfraquecerão o organismo mediante suas fortes propriedades. Ar puro e água, asseio, regime adequado, pureza de vida e firme confiança em Deus são remédios por cuja falta milhares de pessoas estão perecendo. Todavia, esses remédios estão caindo em desuso porque seu hábil emprego requer trabalho e o povo não aprecia esse trabalho. Aí tem outro trechinho aqui, o ar puro, exercício, né, morada limpa e aprazível acham-se ao alcance de todos, com apenas poucas despesas. As drogas, porém, são dispendiosas, tanto no gasto do dinheiro como no efeito produzido no organismo. E tem um trechinho aqui que fala, né, sobre os 8 remédios: ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder de Deus. Eis os verdadeiros remédios. Toda pessoa deve possuir conhecimento dos meios terapêuticos naturais e da maneira de os aplicar. E é essencial tanto compreender os princípios no tratamento, envolvidos no tratamento, como ter um preparo prático que habilite a empregar devidamente este conhecimento. E aqui diz assim: o processo da natureza para curar e construir é gradual, e isso parece vagaroso ao impaciente. Demanda sacrifício e abandono das nocivas condescendências. Mas, no fim, se verificará que a natureza, não sendo estorvada, né, não sendo dificultada, impedida, faz seu trabalho sabiamente e bem. Aqueles que perseveram na obediência às suas leis ceifarão o galardão em saúde de corpo e de alma. Bom, então, não precisava nem dizer mais nada, né? Era só a gente orar e ir embora. Mas, o que é que acontece? Nós sabemos que a maioria das pessoas, infelizmente, não aceita os tratamentos naturais, porque esses tratamentos, eles requerem abstinência daquilo que se gosta e também requerem
um esforço, né? Um esforço gradual. E a resposta é muito interessante. Só que, como vocês já sabem, eu já sou terapeuta, naturalista, e sim, irmão, o irmão que deu aí a receita, eu quero a sua receita sim, porque nenhum de nós sabe tudo, eu muito menos, né? Então, eu quero sim que o senhor mande para mim, por favor, depois a receita que o senhor utilizou aí com a sua parente, porque ela vai ser importante para mim também, viu? E assim, nós todos, o resumo, né, do capítulo quer dizer que nós todos devemos conhecer bem os remédios da natureza e devemos aprender a utilizá-los, não só conosco, mas também com os outros. Nós vemos que muitas vezes os médicos orientam, né, principalmente no período da Irmã White. Hoje nem tanto. Hoje, normalmente, a gente chega no consultório, se o médico olhar para você, já é um prêmio, né? Mas isso às vezes não acontece, porque ele só pergunta qual é o seu problema, anota o remédio, tá? Tchau, um abraço. Mas, antigamente, né, alguns médicos orientavam viagens longas e passar muito tempo, gastar muito dinheiro, e, na verdade, isso não é necessário, né? Nem era antes, nem é hoje, porque os remédios da natureza eles estão acessíveis em todo lugar, né? Sol, água, ar puro. Então, se você mora na cidade, se puder se afastar um pouco, né? Morar mais no interior, procurar algum lugar que tenha um ar mais puro, faça isso. Se você tem água, água, use na medida certa, né? Na temperatura certa também. E se você tem o ar, nossa, o ar é uma coisa tão simples, né? A gente nem se toca o quanto usa esse remédio o tempo todo. Mas se fizer exercícios de respiração, você pode até baixar a pressão arterial. Olha que coisa interessante. Só que a gente vai desaprendendo a usar conforme a gente vai crescendo, a gente deixa de respirar corretamente e vai respirando de maneira rápida, né? E acaba não oxigenando todos os órgãos do corpo. Então, assim, não existe mistério, né? Muita gente prega, né? Eu vejo até mesmo entre o povo, né? O povo escolhido, eu vejo muito mistério sendo pregado, muita coisa difícil sendo feita. E recentemente eu ouvi um comentário, não sei se eu já mencionei aqui, de um dos nossos líderes dizendo que a alimentação natural é muito cara. Eu fiquei tão triste quando eu ouvi isso, porque, assim, caro para mim, na minha opinião, caro é carne, né? Que você compra 1 quilo, não sei nem quanto custa, e normalmente, dependendo do tamanho da família, só dá para um dia, né? E fora os efeitos nocivos, né, que a carne vai ter no organismo depois. Os remédios da natureza, né, são mais simples do que a gente pode imaginar. Comer com equilíbrio é o melhor remédio. Já dizia o pai da medicina, né, o pai da verdadeira medicina, né, o Hipócrates, que faça o seu alimento, o seu remédio, faça o seu remédio, o seu alimento. Então, comer com equilíbrio é um dos melhores remédios que nós podemos dar ao nosso corpo. Exercício físico, alegria, ter um bom ânimo para fazer as coisas, né? Porque tem gente que faz na marra. Então, quanto mais alegria você tem para fazer, retomar a sua saúde, mais rápida ela será retomada. E uma coisa muito importante, sempre procurar o melhor para você. O que é o melhor, irmã? O que Deus criou, né? Deus criou sempre o melhor para nós. Todas as frutas, todos os vegetais, todos eles estão bem acessíveis, os preços também são bem acessíveis. Eu creio que já falei aqui, alguns perguntam, mas irmã, e os agrotóxicos? Na carne também tem. Na carne também tem, né? Eu acho que pior ainda, né? Além dos agrotóxicos, na carne também há outras toxinas dos medicamentos que os animais tomam e também das doenças deles, né? Porque, infelizmente, os animais estão muito doentes hoje
E todas essas toxinas, toda essa carga, ela vem para nós. Fora o sofrimento, né? Porque eu não sei se vocês já assistiram algum filme que fale, que mostre o sofrimento do animal quando ele está sendo abatido, principalmente os bois. Eles sabem o que parece que eles sabem, né? Então, assim, a adrenalina, né? O cortisol que é liberado ali naquele momento de prévia da sua morte, aquela toxina todinha vem para nós. Então, as pessoas que comem mais carne, elas ficam mais agitadas, mais nervosas, mais irritadiças, mais zangadas, né? Em muitos casos, mais violentas, sem paciência. Por quê? Porque toda aquela carga de toxinas, nós, quando comemos, adquirimos, né? Então, a gente não deve se enganar. E os agrotóxicos, eles sim existem, né? Nós não podemos fechar os olhos para isso. Aqueles que têm a vantagem, né, de morar numa cidade mais no interior e têm condições de plantar os seus alimentos, são os privilegiados. E aqueles que podem consumir os alimentos orgânicos, que também acho um equívoco, né, serem tão caros. Mas aqueles que não podem, existem métodos, né, que inclusive os próprios cientistas ensinam, que são fáceis. E um deles, além de limpar ali, usar, de repente, alguma substância para tirar os excessos de impurezas, né, que venham do solo, é usar o carvão, né, para absorver e adsorver as toxinas. Em alguns casos, esses alimentos têm tanta toxina que o carvão fica quase branco. Pretinho fica quase branco, porque ele absorve e adsorve, ele cola em si as toxinas. Então, assim, não existe desculpa para a gente comer os vegetais e as frutas. A gente só não come se não quiser. Uma outra recomendação que o Espírito Profecia nos dá é a respeito do vestuário. Mas, irmã, o que tem a ver dietética e vestuário? Tudo a ver. O cuidado com o nosso vestuário, ele tem muito a ver com a saúde do nosso corpo. E, por exemplo, se você usa uma roupa apertada, né, e você come um pouquinho mais, aquela roupa prejudica a circulação do seu sangue e você, às vezes, tem que abrir o botão para poder respirar fundo, não é verdade? Então, assim, se você não usa uma roupa adequada, uma roupa que comprime os seus músculos, os seus nervos, a circulação do sangue, com certeza essa roupa vai prejudicar o seu corpo. A irmã Laje também orienta o banho de sol tanto quanto possível e nos ajuda a lembrar que nós somos guardiões do nosso corpo, né? Então, se nós somos guardiões do corpo, a gente tem que usar todos os recursos e fazer todo o possível para evitar que as doenças cheguem. Ela até fala sobre as correntes de ar com o corpo suado, né? Que nossos antigos já falavam, não vai levar vento agora, não vai abrir a geladeira com o corpo suado, porque o choque térmico pode nos causar algum dano. Ela fala sobre os pés frios, que nós devemos sempre manter os pezinhos quentes para não prejudicar a circulação do corpo, comer sempre o melhor, né, como já foi dito, trabalhar temperantemente, né, porque trabalhar em demasia também prejudica os órgãos do nosso organismo, né, no nosso corpo. E isso também é uma transgressão das leis naturais. E toda lei que se transgride, existe uma consequência bem drástica, né? Se você passa o sinal vermelho e você é fotografado, o que você tem? Uma multa, né? E essa multa normalmente pesa bastante no bolso. Se você e a multa é o menor que você paga, né? Se vier um carro na direção contrária e bater em você, você pode até morrer. Então, assim, toda vez que nós transgredimos as leis, nós temos preço alto a pagar. Então, se nós temos as leis e podemos segui-las, sigamos para que nós sejamos saudáveis e felizes. Então, os remédios, né, da natureza, como nós já conhecemos, ar puro, água, sol, alimento, o alimento apropriado, a abstinência, vestir-se bem também é importante.
Se todos nós usarmos esses remédios da natureza, que a maioria não custa nada, né? Só demanda um certo esforço, um certo trabalhinho. Todos nós estaremos cooperando com Deus na restauração do nosso corpo. E eu, como terapeuta naturalista, eu auxilio as pessoas a entenderem melhor como utilizar esses medicamentos, né, naturais, e elas próprias aprenderem a cuidar do próprio corpo, certo? Porque a minha função é orientar, né? Quem cura é Papai do Céu, através de todo o mecanismo que ele mesmo criou de maneira perfeita, e a função do terapeuta naturalista é apenas orientar como fazer da melhor maneira para restaurar a saúde de maneira mais simples e mais fácil. Confiar em Deus é, acho que o principal remédio, né? Porque nos torna pacientes e interagentes no processo de cura. Uma coisa que ela faz uma advertência a respeito dos médicos, né? Que os médicos devem orientar os pacientes a respeito da sua má conduta, das más escolhas, não só as escolhas alimentares, mas também as escolhas dos hábitos, né? O médico que não corrige o seu paciente, ele também está errando. Fala a respeito de os sanatórios rejeitarem o uso das drogas, pois, além de envenenarem a corrente sanguínea, eles vão trazer danos, muitas vezes irreparáveis, ao organismo. É importante frisar sobre a reforma de saúde. Ter um regime simples e adequado é a melhor alternativa que temos. E a inteira ausência de drogas, quando possível, é o melhor remédio e é o mais eficaz para restaurar a saúde. O regime medicinal, eu achei tão interessante isso, regime medicinal, como fala Hipócrates, o seu remédio seja o seu alimento. Amados, todas as cores que nós temos na natureza, elas têm um benefício para nós. Eu acho isso muito lindo. Quando eu paro para observar a natureza, ontem à tarde nós tivemos o privilégio de ir ao sítio de um dos nossos irmãos aqui de Horizonte, e foi assim tão gostoso, tão prazeroso contemplar a natureza de Deus. As cores, cada cor, o verde das árvores, né, das plantas, o azul do céu. E quando a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a cromoterapia, né, que é a terapia das cores, que muita gente fala, mas isso é misticismo. Não tem nada a ver, gente, com misticismo. Se fosse, Deus tinha feito tudo preto e branco, ou tudo verde, ou tudo azul. Gente, Deus gosta de tudo colorido, cada flor, cada animal. Nossa, tudo isso é tão lindo, tão incrível, tão maravilhoso. E se nós formos observar as cores dos alimentos que nós temos à nossa disposição, temos verdes, amarelos, vermelhos, roxos, branco. Nossa, cada corzinha dessa, ela tem uma função. E a orientação que nós recebemos dos nutricionistas, das pessoas que trabalham com alimento, é que faça o seu alimento colorido e variado para que você possa absorver para o seu organismo todos os nutrientes desses alimentos, né? Todos os benefícios que eles têm para lhe oferecer. Então, quanto mais variada é a nossa alimentação, mais saúde nós temos. Quanto mais nós usufruímos das cores, aproveitamos as cores dos alimentos, mais saúde nós temos, porque cada cor tem um benefício, né? Então, assim, o alimento verdadeiramente é um remédio. Então, se nós soubermos como utilizarmos esses alimentos, e é nosso dever aprendermos, e eu estou aqui para ajudar, a irmã Joana também, o irmão Dileno. Então, todos nós devemos aprender para o nosso bem, para o nosso uso, e devemos ensinar aos outros também, especialmente aqueles que não fazem parte do nosso corpo, né, espiritual, porque essas pessoas estão doentes e precisando de cuidados que nós, como cristãos adventistas do sétimo dia, devemos dar a elas. E uma questão muito importante a respeito da comida
nem comer com frequência, como hoje é pregado, comer de 3 em 3 horas, 2 em 2 horas, tem gente que come de hora em hora, né? Meu filho mesmo, a nutricionista disse que ele tinha que comer de 3 em 3 horas, e ele só vive passando mal. E eu digo, rapaz, você precisa dar um espaço, pelo menos 5 horas para fazer a digestão, porque o seu corpo precisa de descanso, né? O seu sistema digestório precisa de descanso. Mas santo de casa não opera milagre, né? Mas eu deixo Deus trabalhando, mostrando as consequências, que as coisas vão começando a se encaixar. E a outra questão também é não comer com exagero, né? Nós não devemos sobrecarregar muito o estômago para não sobrecarregar os órgãos, né, digestivos e não formarmos um estado febril no organismo e não deixarmos o sangue impuro, porque sangue impuro, resultado é doença. Doença, médico, médico, droga, droga, ciclo vicioso, ou seja, a gente nunca fica bom. Então, se alimentar de maneira equilibrada, usar o remédio como alimento, comer no tempo certo, dando um intervalo mínimo de 5 horas entre as refeições, é um excelente remédio para todas as doenças. Agora, tem um remédio muito, muito especial, que se chama jejum, e poucas pessoas adotam esse remédio. Essa semana, eu tenho um grupo, né, de saúde, né? Alguns irmãos, a irmã Joana faz parte, alguns irmãos aqui também do grupo fazem parte, e eu sou muito grata pela presença de vocês lá. Eu não tenho muito tempo de estar lá, mas sempre que eu tenho, eu mando lá algumas dicas. E eu fiz um jejum porque eu estava precisando. Eu fiz um jejum de líquido por 3 dias. E eu vim com um pouco mais de peso, né, da viagem, por conta do estresse que eu passei por lá, e falta de exercício também, que eu passei praticamente 2 meses sem me exercitar, só subia escada e descia. E os exercícios da casa, mas não são suficientes para mim, eu preciso queimar mais. Então, acumulou um pouco. Esses 3 dias me ajudaram a eliminar quase 3 quilos. E era tomando suco, eu não estava em abstinência total, nem só bebendo água, eu estava tomando suco de 3 em 3 horas com as fibras, e eu eliminei 3 quilos, né? Então, assim, quase 3 quilos. E existe a forma de você jejuar, existem várias maneiras, né? Existe um método chamado jejum terapêutico, onde você se abstém de alimento sólido por alguns dias, alimento cozido por alguns dias, e você vai começando a restaurar a sua saúde orgânica. E o jejum, minha gente, quando você faz alguma extravagância, né? Porque, infelizmente, todos nós, em algum momento, acabamos, mesmo nos pratos vegetarianos, a gente acaba extravasando um pouco. Quando tem aqueles almoços na igreja, todo mundo quer comer um pedacinho de cada, aí acaba extravasando. A minha sugestão é, extravasou um pouco, faça jejum, porque o seu corpo vai ter tempo de eliminar tudo aquilo, vai dar um descanso. Faça um jejum de 8 horas, 10 horas, se possível, ou só coma no outro dia, sabe? Porque o jejum é um remédio incrível. Toda vez que a gente adoece, porque nós somos seres humanos, né? Nós não somos infalíveis, né? A gente, então, pode adoecer sim. Mas toda vez que a gente adoece, a gente faz um jejum, né? Aqui em casa. Normalmente é assim. E a gente raramente adoece, raramente, mas é raramente mesmo. Eu lembro, em 2016, eu estava em Fortaleza e com meu esposo, ele... Ah, ok, eu já estou terminando. Eu estava em Fortaleza com meu esposo, ele estava fazendo um trabalho e eu precisei fazer também um trabalho lá, ajudando uma amiga minha. E eu não dormia muito bem, porque a gente dormia fora de casa. E a minha imunidade baixou, eu machuquei meu ombro, e nada... como eu estava fora de casa, não tinha como me cuidar muito bem. E eu fui ao médico, o médico mandou eu tomar uma injeção, isso em 2016. Eu nunca me arrependi tanto de uma coisa como isso, tomar essa injeção, e eu tomei essa injeção para dor, que o efeito dela duraria 30 dias. E a minha imunidade caiu muito. E eu peguei chikungunya.
Toda doença, essas doenças que aparecem assim, eu nunca pego, mas essa eu peguei. E depois da chikungunya, eu tive uma outra doença. Então, assim, quando eu peguei a chikungunya, todo mundo que pega a chikungunya fica 30 dias doente, sentindo muitas dores e tudo. Quando eu peguei, eu vim para minha casa, a minha sogra veio cuidar de mim, porque as dores realmente são terríveis. Eu fiquei em abstinência de alimento e comia só alimentos crus, frutas e vegetais. As crises que normalmente as pessoas levam 30 dias para ficarem livres delas, das dores, eu fiquei livre em menos de uma semana. Então, assim, o jejum, ele é um excelente alimento. Quando você puder se abster dos alimentos cozidos, pelo menos uma vez na semana, é uma recomendação minha. Ou você se abstém dos alimentos cozidos, ou você consome apenas alimentos líquidos, né? Sucos de frutas ou vegetais, toda semana escolha um dia para fazer isso. E você vai perceber a saúde tomando conta do seu corpo. Tem algum tipo de doença, não importa qual seja. Só não misture, só tem um detalhe, não misture frutas e folhas no mesmo suco. Isso se tornou uma moda até agora, nesse momento, porque as pessoas não gostam muito dos gostos amargos e têm colocado folha de couve, uma maçã, um abacaxi, uma pera, uva, com as folhas. E algumas dessas pessoas que têm tido costume de fazer esses sucos, né, fazer uso desses sucos, têm vindo para mim doentes. E eu falo, olha, o problema é só em misturar as frutas e as folhas. Elas retiram e elas começam a restaurar a saúde. Então, meus amigos, a irmã White aconselha que nunca misturemos as frutas e as folhas na mesma refeição. Nunca, em hipótese alguma. Mas no suco também não dá certo. Nem que o suco seja coado, certo? A composição química, a mistura entre os dois, não combina. Então, quando isso entra no nosso organismo, entra como se fosse um veneno, o corpo reage fortemente. Então, o meu conselho é: use o seu alimento como remédio, coma mais frutas e vegetais, faça jejum sempre que possível, dê descanso aos órgãos digestivos, e tem o jejum, no jejum, se possível, faça uma alimentação crua por vários dias, ou coma mais cru nas suas refeições. O ideal seria que nós comêssemos 75% de cru e somente 25% de cozido. Aí alguém chega para mim, irmã, como isso é possível? Isso é tão fácil de fazer, gente, e o resultado é tão bom, você vai ver no cabelo, vai ver na pele, vai ver no corpo. Quem sente dores nas articulações vai começar a perceber que as dores vão embora. E, enfim, para a gente concluir, é nosso dever cuidar do corpo, é nosso dever conhecer os remédios da natureza, é nosso dever cuidar bem do templo do Espírito Santo, né? Para que Deus não nos destrua. E tem um outro conselho, mas sem extremismo, né? Eu conheci uma pessoa que disse que não comia cenoura, nem beterraba, nem batata doce, porque elas eram da terra, abaixo da terra. E eu não a julgo, ela tem o conhecimento dela, mas, meus amigos, a beterraba, por exemplo, é um dos alimentos mais ricos, um dos alimentos mais ricos em nutrientes. Ela é excelente, por exemplo, para baixar a pressão arterial, ela é excelente em óxido nítrico, que é a fórmula da saúde, né? Então, assim, a beterraba é um alimento que Deus criou para o nosso consumo. Existem alimentos vegetais que não fazem bem? Existe, mas isso é uma outra coisa, um outro assunto que eu posso até falar aqui no grupo, se a irmã permitir, num outro dia, num outro momento. Então, assim, até os ovos, a irmã White aconselha, quando você começa a mudar o regime alimentar, e vou terminar agora, viu, irmã? Quando você começa a mudar o regime alimentar e sente aquela crise de abstinência, não é fraqueza, isso eu garanto a você, é crise de abstinência.
ela recomenda que você coma ovos cozidos, ovos que sejam de boa qualidade, né, de uma galinha que seja saudável, criada, né, comendo alimentos bons, e você possa até fazer uma batida, uma gemada, né, que a gente fazia antigamente, os pais, os avós faziam antigamente. Escolha um bom, ela fala vinho, né, que é o suco de uva, bata esse ovo no vinho e tome, porque ele vai trazer uma carga excelente de vitamina para você, para o seu organismo, especialmente a B12. Então, meus amigos, sem extremismo, a gente pode ir se curando e procurando os melhores alimentos e restaurando a saúde. Lembrando sempre que o nosso alimento deve ser o nosso remédio, e o nosso remédio deve ser o nosso alimento. Cuidar do nosso corpo é nosso dever, e aprender a cuidar é nosso dever também. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê sabedoria e nos dê paciência de esperar a natureza fazer o seu papel, porque Deus é sábio, Ele sabe fazer todas as coisas perfeitamente, e a gente só tem que ser paciente. Então, muito obrigada mais uma vez pelo privilégio. Deus abençoe. Vamos orar agora para concluir. Querido Deus, eu te agradeço, meu Senhor, pela tua bondade, por tua justiça, por tua paciência conosco. E eu te peço, Senhor, que nos dê sabedoria para cuidarmos bem do nosso corpo e fazermos bom uso de todos os remédios que o Senhor deixou para nós. E a maioria deles não tem custo. Nos torna pacientes e hábeis no uso desses remédios, para que nós possamos não só cuidar do nosso corpo, mas também ajudar aqueles que hoje sofrem com todo tipo de enfermidades. Nós te agradecemos por este grupo de oração e eu te peço que abençoe cada família aqui representada, seja com a irmã Joana, o irmão Dileno, que são os líderes deste grupo, e a tua vontade seja sobre todos nós. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.